Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, segunda edição. Conforme prometido, a gente vai dar um destaque para o caso Bruno Henrique. Caso Bruno Henrique, muita gente nas redes sociais, principalmente, cobrando STJD, justiça, no sentido de caça às bruxas contra o Enio, jogador do Juventude, um tratamento pela imprensa muito mais ostensivo, e o Bruno Henrique. Então significa que o jogador, porque teve mais títulos, uma carreira mais vitoriosa, e deve ser tratado de forma diferente, sendo que o ilícito foi o mesmo. Enfim, não se sabe ainda, o caso Enio é muito incipiente, né? A Polícia Federal está naquela fase ainda de recolher celular, para buscar as provas que conseguiu, graças à apreensão de vários bens do Bruno Henrique, de familiares, de pessoas envolvidas nesse imbróglio aí de manipulação de resultados. Mas o destaque aqui é para o pedido da defesa do Bruno Henrique. Chocou muita gente, porque a priori é um pedido absurdo. Mas, gente, para quem faz direito, para quem entende um pouquinho, né? O direito é uma arte, principalmente quando você defende um réu cujas provas apontam o dedo, né, para a sua culpa. É o caso do Bruno Henrique. Então, os advogados do Bruno Henrique têm que dar uma volta ao mundo, Júlio Verne da vida, para poder botar uma pulga atrás da orelha dos julgadores, do Ministério Público. Enfim, a defesa do Bruno Henrique, um dos pedidos foi para que o processo seja arquivado, né? Eu estou aqui com a reportagem, pede anulação, na verdade, né? Os advogados do Bruno Henrique pedem anulação do processo na Justiça do Distrito Federal. Um dos pedidos, e é claro que muita gente acaba explorando isso, um dos pedidos não, uma das falas dos advogados para justificar um dos pedidos, e a defesa do próprio Bruno Henrique, é que forçar cartão por aposta não é crime. Essa foi uma das alegações dos advogados, né? Defesa alega que tomar cartão amarelo é normal. Bom, é normal, com toda certeza é normal. Mas a questão aqui tudo isso é muito novo, tá? Tudo isso é muito novo, tem várias lacunas, tem várias brechas, e é claro que os advogados estudaram muito as leis penais, esportivas, que impactam esse tipo de conduta, e é claro que há uma série de lacunas, até porque tudo isso é muito novo, essa questão de aposta esportiva, tudo isso é muito novo. As manipulações sempre aconteceram, por outras razões. Tá? Agora está muito fácil, está muito simples. Esse caso Bruno Henrique mostra como por tão pouco é simples burlar. O caso Paquetá mostra que por tão pouco é simples burlar. E não é uma questão, os advogados do Bruno Henrique levantaram que seria ilógico que um jogador com tantos títulos, com uma carreira tão vitoriosa, tal, pudesse querer prejudicar o Flamengo. Eles dizem, né? Ilógico que o jogador desejasse manipular resultados ou causar prejuízos ao Flamengo. O Flamengo já tinha sido, o resultado do campeonato já tinha sido definido, né? O Flamengo já não era mais campeão, não tinha prejuízo nenhum ao Flamengo. O prejuízo é para o jogador, é meramente para o jogador. E não é ilógico, porque jogador de futebol não é inteligente a ponto de entender determinadas coisas. A gente já viu. Jogador de futebol, salvo raras exceções, cai num esquema desse com muita facilidade. Eu cito o primeiro mais famoso, que foi o do Bauerman, um jogador estava aí com transferência quase que certa do Santos, bom zagueiro, Bauerman, e por conta de 50 mil reais, acabou pego num esquema de manipulação de resultados na Operação Penalidade Máxima. E digo mais, essa questão de ser ilógico ou não, gente, o caso Bruno, que não tem nada a ver com a aposta, o Bruno, goleiro do Flamengo, estava aí com contratação quase certa para o Milan, seleção brasileira, Copa do Mundo era uma possibilidade, o cara estragou a carreira dele, estragou a vida dele e a vida de outra pessoa. Não tem lógica nesses casos. A questão aí é ética. A questão é ética.
tá? A questão é caráter. Pô, é tão pequeno, né? Ninguém vai reparar, ninguém vai perceber, ninguém vai chegar em mim. Eu sou o fulano de tal. Sensação de impunidade aqui no Brasil é algo muito comum. Quem tem poder, dinheiro, acha que nunca vai ser punido. E às vezes nunca é mesmo, a maioria das vezes. A gente tem que tratar isso como uma regra, né? Quem tem dinheiro e poder aqui nesse país quase nunca sofre as sanções devidas. Então, os advogados do Bruno Henrique entraram nessa vibe de dizer que o atleta, vou aspas aqui para os advogados, de fato, se um atleta, de forma consciente, informa a um terceiro, no caso o irmão, que optou por deliberadamente receber um cartão amarelo para que obtenha ganho em apostas, o especial fim de agir dessa conduta não seria o de alterar o resultado da partida ou da competição, mas sim o de assegurar o sucesso da aposta, o que não é tutelado pela norma penal do artigo 200 da Lei Geral do Esporte. A questão aqui é a seguinte: o advogado do Bruno Henrique ele vai tentar ver a falha da lei para não encontrar a punição para aquela conduta dentro daquele artigo, dentro daquela lei. Então, lembrando, né, o juiz ele não pode julgar algo que não está no pedido ou cujo pedido tenha sido fundamentado de forma errônea. Então, os advogados vão tentar destituir, vão tentar enfraquecer essa tese fundamentada no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que é a tese da manipulação direta do resultado. Só que manipulação de resultado tem várias vertentes hoje em dia. Tem várias vertentes. O caso Lucas Paquetá, o caso Bauerman, funciona como precedente jurídico. Funciona como precedente. O Lucas Paquetá até é um precedente internacional. Não teve influência nenhuma no resultado. O do Bauerman, do Aleph Manga, não teve influência nenhuma no resultado. Mas os jogadores foram punidos. Então já há um precedente. Já há um precedente. Os advogados do Bruno Henrique fazendo a sua parte, tentando apelar para o lado, tomar cartão amarelo é normal. Com certeza é normal. Só não é normal tomar cartão amarelo dessa forma como o Bruno Henrique tomou. E aí, se o Aleph Manga foi punido, se o Bauerman foi punido, se o Enio, jogador do Juventude, talvez seja punido, o Bruno Henrique, sem clubismo, sem nada disso, precisa ser punido. A gente precisa de punições exemplares. O Paquetá talvez seja punido com banimento do esporte. Gravíssimo o caso do Paquetá. E o do Bruno Henrique, para mim, é muito mais grave. Porque, basicamente, as provas tornam o Bruno Henrique um réu confesso. Tá? Agora, os advogados do Bruno Henrique também estão buscando brechas, entraram com uma liminar, pedindo que, enquanto um outro pedido de anulação, eles estão pedindo a anulação do processo, né, como eu falei para vocês, né, protocolou na segunda instância no Tribunal de Justiça do Distrito Federal um habeas corpus solicitando a anulação do processo contra o jogador do Flamengo. A alegação é que a competência para julgamento do caso seria da Justiça Federal do Distrito Federal e não da Justiça Estadual, tá certo? E aí a questão deles é: as apostas esportivas são reguladas pela União, submetida à autorização do Ministério da Fazenda, segundo as leis federais de 2018 e 2023. Então, dessa forma, eles alegam. Então, o caso não pode ser tratado pela Justiça Estadual e tem que ser pela Justiça Federal. Com isso, eles vão ganhando tempo, não que o Bruno Henrique não vá ser julgado, tá? Eles também dizem que o caso envolve empresas e entidades internacionais, além de movimentações financeiras fora do Brasil. Então, isso deveria ser tratado pela Justiça Federal. A Polícia Federal assumiu o caso com base em tratados internacionais contra a corrupção no esporte e recebeu o aval do Ministério da Justiça. Então, mais uma justificativa que os advogados têm aí para anular na Justiça Estadual e fazer com que esse processo corra na Justiça Federal. E essa denúncia veio de organismos internacionais e não se baseia em fatos ocorridos exclusivamente no Distrito Federal, onde aconteceu a partida Flamengo e Santos. Então, com isso, a defesa também aponta que houve um constrangimento ilegal, porque a Justiça Estadual não tinha competência para autorizar a busca e apreensão. Então, eles estão trabalhando em cima disso, né? Então, em resumo, o pedido da defesa consiste na transferência do caso da Justiça Estadual para Federal do Distrito Federal.
anulação de todas as decisões tomadas até agora pela Justiça Estadual e que as provas obtidas nessas decisões também sejam retiradas do processo. Sinceramente, eu não posso dizer a vocês, Guilherme, você acha que pode prosperar? Bom, há uma chance de prosperar. Os argumentos são inteligentes, mas a gente tem que ver qual vai ser a colocação da defesa, o que o Ministério Público vai alegar, porque, obviamente, o Ministério Público, a Polícia Federal, a própria Justiça Estadual não vai dar uma orelhada, tá, de iniciar uma investigação num caso correndo o risco de que todas as provas sejam anuladas, o famoso caso dos frutos da árvore envenenada. Então vamos aguardar, é um pedido da defesa que pode ser negado, fundamentalmente negado. A questão é, os advogados de Bruno Henrique querem ganhar tempo para que Bruno Henrique possa continuar jogando. Eu acho que está muito devagar, eu acho tudo isso muito lento. O jogador já deveria ter sido afastado há muito tempo, preventivamente. Não pode se valer daquilo, porque a gente não sabe, gente, se continua fazendo, se continua participando, se parou por agora. Então, preventivamente tem que ser retirado. Por muito menos, outros jogadores foram retirados do esporte, suspensos, 1 ano. A carreira dos caras acabou por conta de suspensões preventivas. Então, eu acho que não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Precisa tomar uma medida mais drástica. E os advogados vão ganhar tempo para tentar enrolar, para tentar protelar a medida cabível aqui, que é a suspensão do jogador, pelo menos até o término do julgamento. Fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.